Olá, boa noite, malta. Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa live, mas daqui a nada. Como é que vocês estão? Carreta! Um abraço, amigo. Nunca mais te vi no CrossFit, além do boxe, né? Olha, a minha internet aqui, ouve. Estava aqui a lutar, a ligar a internet, por isso é que atrasamos coisa a 3 minutinhos. Nem a música conseguia colocar, então tive que colocar mesmo no outro telefone. Espero que vocês estejam todos bem dispostos. Vamos a mais uma live. Na verdade vamos ter aqui uma aula magna com o grande Rui Miguel. Rui Miguel, que é um jornalista que dispensa apresentações. Ele é muito bom no que faz, mas ele melhor que ninguém vai falar-nos um bocadinho da trajetória dele, de como é que nós podemos enverdar para esse mundo de jornalismo desportivo. Eu particularmente amo. Se eu puder... Não, eu posso. Mas eu já pensei um dia, inclusive, em investir no jornalismo desportivo, porque eu gosto de esportes, não é? Então, mas hoje vamos conversar com o Rui. Deixem as vossas perguntas, vocês já sabem. Por favor, enviem na box das perguntas, que é para conseguir colocar aqui no ecrã e o Rui poder responder. Porque por nada vocês enviam aqui nos comentários e depois todos perdemos-nos e não conseguimos satisfazer-vos. Então enviem, por favor, na box. E nós vamos responder, tá? Peço desculpa por qualquer coisa, a minha voz não está muito boa hoje, a sinusite decidiu também dar aqui um showzinho, mas a gente vai avançar mesmo assim. Compromissos são compromissos. E a gente vai honrar assim mesmo. Tá bom? Espero que vocês estejam todos bem. Podem enviar a live para quem vocês quiserem para anunciar que vamos começar. O Rui, acredito que já esteja online. E nós vamos começar a nossa conversa, porque é só uma horinha e essa uma horinha passa rápido. Então, quanto mais pudermos aproveitar, melhor ainda. Então, bem-vindos, Lindalva, Edmani, Mayra, Heimer, Cleópatra, bem-vindos. Rui, se já estiveres online, podes dar um toque, por favor. Deixa-me ver se o Rui já aqui está. Ah, o Rui já... Pessoal, vamos conversar. Como é que vocês estão? Como é que têm sido os vossos dias? Olá, Rui, não te conseguimos ver. Ah, agora sim. Olá, Rui, boa noite, tudo bem? Boa noite, Creusa, tudo bem? E tu, também? Está tudo bem, graças a Deus. Obrigada por teres aceito o convite, obrigada por estares aqui conosco Obrigado. hoje, quinta-feira, a essa hora. Obrigado. Estás aqui para partilhar conhecimento conosco. Muito feliz por poder ter-te aqui durante essa uma horinha. E obviamente que vamos explorar muito. Aliás, está a acontecer o Euro 2020. Hoje não há nenhum jogo, não é? Não, hoje é dia de folga. Para eles e para nós também. Ah, boa. Então, olha, sabem. Por acaso lembrei-me que está a decorrer o Euro 2020 e obviamente que deve estar super ocupado, porque é exatamente a tua área. E então, mas pronto, agradeço por estares aqui e teres dispensado esse tempinho. É um gosto. Então, Rui, queres aproveitar? Oi, podes falar. Não, olha, agradecer-te o convite, agradecer por estar aqui e de facto é um privilégio poder estar a conversar contigo nesta live. Um privilégio, um gosto enorme também estar a conversar com todos os teus seguidores e com esta audiência e espero que possamos passar aqui um bom momento, sem dúvida, nesta hora. Descontrair aqui um bocadinho, porque o Euro, de facto, tem sido todo ele recheado de emoções pesadas, nomeadamente... Muitas emoções, é verdade. E respeito à seleção portuguesa tem sido bastante, mas é sempre bom estar aqui à conversa contigo, Creusa, claro que sim. Muito bom. É verdade, as emoções estão todas ao rubro. Ontem foi o jogo de Portugal e França e foi uma coisa... Eu particularmente eu gosto de esporte, então acompanho. E realmente ontem foi um jogo assim meio... Pronto. Mais um. Mas tu melhor do que ninguém... Mais um, é verdade. Mas então, Rui, já são 20 anos de carreira. Quer dizer, há 20 anos ou há mais de 20 anos que tu estás sempre nesse ritmo, nessas emoções, não é? Sim. E ao fim de 20 anos ainda consigo sentir emoções, o que é bom, não é? Portanto, que às vezes é difícil. Mas isto é de facto a área que me apaixona, em particular a área do desporto, mais virado para o futebol, sem dúvida, mas o desporto em geral sempre me apaixonou e continua a apaixonar.
apesar de ter aqui vicissitudes diferentes do que aquelas que aconteciam quando iniciei a minha carreira no jornalismo, mas continua a ser, de facto, uma área de descoberta constante, uma área de evolução, de crescimento. É uma área muito relacional e é isso que, se calhar, que me fascina, é a possibilidade de conhecermos pessoas que estão diferentes dentro da mesma área, pessoas que às vezes demonstram, enfim, quando estão no seu papel profissional, se calhar uma atitude que depois no lado pessoal já é completamente diferente daquilo que as pessoas imaginam. E isso acaba por ser muito interessante, que é, então, no que diz respeito ao futebol, os jogadores e treinadores muitas vezes são olhados como máquinas de vitórias, né? Portanto, os jogadores máquinas de fazer gols, de fazer grandes fintas, de fazer grandes jogadas, e os treinadores têm que ser os mágicos que têm a varinha sempre para transformar os seus clubes em máquinas de resultados desportivos. Portanto, mas depois, fora da pressão, fora de todo aquele ambiente, é muito interessante conhecer as pessoas. E esse lado relacional é aquilo que mais fascina. É mesmo muito bom. E sim, Creusa, são 20 anos aqui ligado ao jornalismo de desporto. 17 desses 20 anos na Sport TV, aqui em Portugal, em que fui um dos rostos diários da Sport TV, fui o pivô da Sport TV. Agora, passado este tempo... A Sport TV é o maior canal de desportos aí em Portugal? É o maior canal. Foi o primeiro canal de desporto. Depois surgiram outros, passados muitos anos. Portanto, hoje em dia temos o Canal 11, temos a Eleven Sports, já existia a Eurosport, pronto, mas a Eurosport tinha aqui uma componente diferente daquela que a Sport TV veio apresentar no mercado português. Mas foi o primeiro e continua a ser, sem dúvida, o maior canal de desporto e o canal de desporto por excelência, sem dúvida alguma. Boa. Olha, eu agora, enfim, passado este tempo, decidi poder colocar em prática a minha experiência e ajudar pessoas a conquistarem sonhos. Muitas com o sonho de irem para o jornalismo do desporto, outras têm aqui o objetivo apenas de saberem comunicar melhor. E agora é esta a minha missão, é poder ajudar pessoas a lançarem-se nesta área da melhor forma e prepará-las dentro daquilo que eu sei e dentro de toda a experiência que tenho vindo a adquirir ao longo destes anos. E ao longo destes anos, a par de ter sido pivô de um dos maiores canais de desporto de Portugal, também consagraste como diretor do Sporting, né? Que agora é campeão, né? Sim, é verdade. Como é que tu viste? Primeiro, quero saber como é que tu viste essa vitória, obviamente, porque as pessoas são apaixonadas pelo clube e nós, particularmente como jornalistas, acabamos por sofrer um bocadinho, entre aspas, porque temos de ser imparciais, mas ainda assim somos humanos. Verdade. Então, como é que tu viste essa vitória, para começar? Como é que tu viste essa vitória? Repara, é uma vitória que também, até do ponto de vista jornalístico, se torna uma notícia, não é? Por ser efetivamente diferente daquilo que tem acontecido nos últimos anos. E, portanto, em termos daquilo que foi o trajeto do Sporting do Ruben Amorim, em termos dos jogadores que o Ruben Amorim ajudou a promover e ajudou a lançar, a própria emotividade que se colocou no campeonato até muito perto do fim. Apesar do Sporting ter conseguido uma vantagem confortável sobre os adversários, mesmo assim foi até ali muito perto do fim de perceber essa confirmação ou não do Sporting como campeão nacional de futebol. O facto de haver aqui um campeão diferente, acho que só ajuda a trazer uma melhor imagem ao futebol português. Nos últimos anos tem sido sempre aqui uma relação Benfica-Porto, portanto, e tem diversificado as vitórias nos campeonatos. Portanto, penso que é muito importante um clube tão grande como o Sporting poder voltar ao ativo no que diz respeito a essas conquistas e a esses títulos. E, portanto, nessa perspectiva, acho que tudo o que possa trazer competitividade ao Campeonato Nacional, que possa trazer uma melhor imagem, que possa contribuir para que o futebol português
se torne cada vez mais valioso. Então que venham vitórias como as do... E que haja uma maior rotatividade no que diz respeito ao campeão nacional de futebol. E acho que nesse aspecto foi uma vitória tremendamente importante para o Sporting, claro, para os adeptos do Sporting, que há 19 anos que esperavam por este título. E se calhar na época que menos apostariam é quando esse título acontece. Portanto, e Exatamente. acaba por ser muito interessante. Mas agora, és do Sporting mesmo? Porque assim, nós somos jornalistas e podias ter sido convidado para ser Não, diretor do Sporting, mas tu não és do Sporting, atenção. vou-te responder assim. Sou da Rádio Comercial, sou da Sport TV, sou do Sporting, que foram os 3 sítios Ah, bom. por onde trabalhei. Boa. E a cada sítio por onde passei, vesti sempre a camisola e continuo a vestir. E tenho Exato. aqui uma relação de afetividade, em particular com a Sport. Eu costumo dizer que o meu clube é a Sport TV, porque de facto tenho aqui uma relação de afetividade tremenda, porque foram 17 anos, Creusa. Foram 17 anos em que entrei praticamente no início do projeto, em que se passou por tanta coisa, em que se viu a Sport TV crescer, evoluir, passar por fases espetaculares, passar por fases mais complicadas. Foi onde fiz amizades para a vida e, portanto, eu costumo dizer, e não tenho problemas nenhum, já o fiz várias vezes, a Sport TV é a minha casa, a Sport TV é o meu clube e onde eu me sinto emocionalmente ligado e será assim para sempre. No Sporting foram 3 anos muito intensos, mesmo muito intensos, porque faz parte quando se está a trabalhar para um clube, e no caso eu estava a trabalhar para o projeto de televisão do Sporting, portanto fui diretor da Sporting TV, e efetivamente é muito desafiante, constantemente desafiante, até porque era um projeto que estava a necessidade de crescimento, a necessidade de evolução, e foi claramente o tentar, como costumamos dizer, fazer omeletes com poucos ovos, porque faz parte, não é? Poucos ovos. E por aí valeu a pena também, porque se conseguiu muita coisa, se conseguiu, de certa forma, credibilizar e profissionalizar a Sporting TV. Portanto, isso não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Exige muito trabalho. E o estar-se a trabalhar para um clube sem vitórias desportivas e naquilo que é o mais importante para um clube que é o futebol, torna-se mais complicado. Os treinadores dizem muitas vezes o mais fácil é trabalhar sobre vitórias. Claro que é para os jogadores e é para quem trabalha a vertente de comunicação de um clube, sem dúvida alguma. Exatamente. E por toda essa intensidade, e foram 3 anos intensos, como eu disse, foram 3 anos onde eu também estabeleci amizades e estabeleci aqui uma relação também de proximidade e afetiva, porque é inevitável. Porque é inevitável e tudo se conjugou para aí, ok? Mas pronto, são 3 clubes, Boa. Creusa. Rádio Comercial, Sport TV e Boa. Sporting Clube de Portugal. Boa, menos mal. Olha, Rui, disseste uma coisa que é muito importante, que é, obviamente, que as coisas não são fáceis, principalmente quando, na posição em que estava o Sporting, por exemplo. Falamos aqui do Sim, Sporting por ter sido diretor de sim, comunicação do Sporting. Mas sim. ainda assim, a tua trajetória em si é uma trajetória que está cheio de glórias, se é que eu posso assim considerar. Tiveste o melhor canal, foste diretor, por exemplo, do Sporting, que hoje é o melhor clube. Então, como é que se chega até aí? Como é que tu consegues construir essa tua carreira para chegar até onde tu chegaste? Porque há milhares de jornalistas em Portugal, bons também de referência, mas ainda assim muitos deles não chegaram onde tu chegaste, a parte de que já estás há 20 anos. Então, como é que construíste essa tua carreira? Como é que foi? Como é que eu
acho que a internet caiu. Não sei se foi a minha ou se foi a de Rui. Diga-me alguma coisa, por favor. Qual das internets desconectou? Por favor, pessoal, vão dando o vosso feedback, tá? Se faz favor. Porque às vezes Já ficamos estamos aqui no outra vez? escuro e não. Ah, agora sim, agora sim. Já. Acho que Olha, aqui uma das internets desconectou-se foi. Olha, então pronto, e falava-se. eu se calhar percebi, não ouvi a pergunta toda, mas percebi, se Como calhar é que tu se- constróis a tua carreira? Como é que tu pronto. constróis? Como é que foi o Olha, processo da construção para chegares até aqui? sem pausas, como aconteceu agora aqui. Portanto, foi aqui uma construção sem pausas, sem interrupções. E foi, eu tinha claro o objetivo de que tinha que ser desporto, e que tinha que ser jornalista a trabalhar na área do desporto, apesar de Uhum. jornalismo ser jornalismo, seja ele desportivo, político, económico, social, não é? Exatamente. Mas o facto de haver aqui no desporto uma natureza única e que fica aqui ligado a umas especificidades que são de facto apaixonantes, propiciou-me aqui esta dinâmica de procurar e de clarificar muito bem onde eu queria chegar e criar aqui os meus propósitos, os meus objetivos. Então, o primeiro propósito era ser jornalista de desporto. Portanto, isso eu sabia claramente. Depois, escolher onde é que eu queria começar. E onde eu queria começar era na rádio. E porquê? Conto rapidamente esta história. Eu sempre adorei rádio, sempre gostei muito de rádio. E o meu passatempo em miúdo, ou um dos meus passatempos em miúdo, era ouvir os relatos na rádio, os relatos de futebol, e ouvir os grandes relatadores da altura. E isto fascinava-me, adorava. E eu gravava muitas vezes os relatos, tentava imitá-los. Gostava muito também do repórter de pista e de imaginar, epá, como é que será estar ali a falar com os jogadores, falar com os treinadores, sentir todas as emoções no relvado, as emoções do estádio, espetacular. Pronto. O que é que aconteceu? Um dia o meu pai era advogado e foi convidado pela rádio comercial para ir a um fórum em que a temática tinha a ver mesmo com assuntos jurídicos. Pronto, e convidaram o meu pai para poder dar aconselhamento jurídico aos ouvintes. E fui com o meu pai à rádio comercial e mostraram-nos, apresentaram-nos a rádio. E eu, no final do programa, o meu pai participou, eu assisti àquilo tudo, a todo aquele processo. E no final do programa, perguntei, então gostaste? Correu bem? Não, correu, tudo bem, 5 estrelas. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu um dia vou trabalhar aqui. Um dia vou trabalhar aqui. E meu pai disse, com força, faz por isso, trabalha para isso. Pronto. A verdade é que 2 anos depois, terminei o meu curso de Ciências da Comunicação e mandei na altura o currículo para a rádio comercial e era eu conhecia lá uma pessoa e pedi, olha, por favor, entregue isto à direção de informação e ver se é possível estagiar aí. E foi possível. E foi aí que tudo começou. Portanto, Boa. 2 anos depois eu estava efetivamente na rádio comercial, na equipa de desporto da rádio comercial. E foi aí que tudo E começou. isto em que ano, Rui? Completamente do Isto em que zero. ano? Isto foi em 1997. 1997. Eu até estava de férias no Algarve com os amigos e não havia telemóveis na altura, na internet. E ao final do dia de praia, antes de ir jantar, liguei para casa para os meus pais saber se estava tudo bem. E eles disseram: olha, ligaram na rádio comercial, eles querem que te apresentes amanhã de manhã. E eu Oh, estava no boa. Algarve. Não, mas não tive problemas. Eu logo nessa noite fiz as malas e fui apanhar o autocarro para Lisboa para poder estar na rádio comercial no dia a seguir. Portanto, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Foi onde eu comecei a contactar pela primeira vez diretamente com isto que era ser jornalista de desporto Forte. e de facto era toda ela uma experiência, enfim, do outro mundo, do outro mundo. Mas o facto de ter estado na rádio, estive durante 1 ano e meio, permitiu-me ganhar aqui uma dinâmica, até no improviso, na construção do texto, no direto, no saber fazer as perguntas, em soltar-me também
em ambiente de conferência de imprensa, de não ser apenas um jornalista que ia lá, colocava o chamado, Creusa, nós no jornalismo chamamos os pés de microfone, não é? Os que chegam, metem o Certo. microfone e não fazem perguntas, não é? Mete o Pronto. microfone. É. Ali, como costumamos dizer, veio muito na cabeça para, E como? para poder desenvolver essa em conferência de imprensa, não ter vergonha para os outros fazer perguntas. Estás a fazer o teu trabalho, lanças a pergunta e olha, se não gostarem, não gostaram. Pronto, é mesmo assim. Mas veio muito na cabeça nesse sentido. Também de truques que eram importantes até para a reportagem de pista no futebol. E isso foi muito bem orientado por pessoas que hoje em dia são minhas amigas. O Paulo Cintrão, o Carlos Boto, foram pessoas fundamentais e eu estou para o resto da vida agradecido por tudo aquilo que eles me ensinaram e toda a paciência que tiveram. Muita gente ali na Rádio Comercial também, mas eu estou a falar só na parte de desporto. O Carlos Boto e o Paulo Cintrão foram fundamentais. Outra pessoa que já não está entre nós, que é o Abel Figueiredo, com quem também aprendi muito, nomeadamente na parte do relato e da importância, e que isso é que é o ouro do jornalista, do networking e do ter contactos. E o Abel Creusa, tinha uma agenda. O Abel tinha uma agenda desta grossura, não estou a exagerar. Uma agenda de contactos. Dele só, de contactos é que ele ligava, bastava dizer, tudo bem, é o Abel Figueiredo. Pronto, bastava isto. E ele ensinou muito essa importância de fazer crescer esta pepita de ouro que é o ter contactos e o networking. E isso eu passo sempre a qualquer jornalista novo que chegue, que é todos os contactos que te derem, guarda, aponta na tua agenda manualmente, aponta no teu telemóvel. Tem 2 agendas, uma no telemóvel, outra em papel para nunca perderes. Todos os contactos que te derem, aponta. Não é? Pronto. E estabelece relação. Isso é que é fundamental. Portanto, eu aprendi muito isto desde o início do jornalismo. Pronto, e começou assim na Rádio Comercial, 1 ano e meio, e depois veio a Sport TV e pronto, e foi este trajeto de tudo até 17 hoje. anos. Até hoje. Há 17 anos. Por norma, e vamos falar já do networking, que eu acho que é muito importante, muito importante na nossa carreira e outras carreiras também, mas acredito que na nossa é fundamental. Mas é muito natural que as pessoas relacionem o jornalismo de desporto logo ao futebol, talvez por ser o desporto rei, mas obviamente o jornalismo do desporto, o jornalismo do desporto é muito mais abrangente, fala-se de todos os desportos, não propriamente só do futebol. Mas é muito natural as pessoas relacionarem logo ao futebol. Porquê? E como é que os novos jornalistas podem posicionar-se quando entrarem para esse mundo sem que necessariamente estejam logo associados ou só para o futebol? Porque acabam por investir só no futebol. Mas, na verdade, o jornalismo é muito mais amplo. O desportivo é muito mais amplo. Sim, é muito mais amplo. Vamos ver. Um jornalista de desporto, creio que não pode vir para esta área pensando só no futebol. Tem de ter aqui uma abrangência e uma capacidade de gostar e de ser curioso em relação a outros desportos. O futebol é mais fácil. O futebol é mais fácil porque é o mais mediático. O futebol é aquele que movimenta milhões de dinheiro e milhões de adeptos. O futebol é aquele que efetivamente gera aquelas paixões mais visíveis e aquele sentimento de pertença. E por isso é que as pessoas são do clube A, do clube B ou do clube C, é por causa do futebol, raramente por outras modalidades. Agora, o jornalista que vem para o desporto tem de estar apto a ser versátil. E a não ser esquisito. E a não pensar, eu vou para o desporto só para fazer futebol. Se pensar assim, a coisa vai correr mal. Ou muito provavelmente não vai correr como ele pensava. Portanto, tem de ser humilde o suficiente para, se calhar, fazer desportos para o qual, ou cobrir desportos para o qual ele, se calhar, nem sequer esteve desperto alguma vez.
posso dar o exemplo que a minha primeira semana na Sport TV, portanto eu já tinha a experiência de rádio, na minha primeira semana da Sport TV disseram, olha, no sábado vais fazer reportagem de pista em direto num jogo de futsal. O que mais me esqueço era o Atlético, um clube aqui de Lisboa, o Atlético, um clube histórico de Lisboa, o Atlético de Portugal em Alcântara, frente ao Sporting. Pronto, o que é que acontecia? Isto foi em 99, portanto, a internet também estava a surgir, mas não estava tão desenvolvida, e não era uma modalidade que eu estivesse aqui muito familiarizado, pelo menos em termos dos treinadores, dos jogadores, e estava a começar a mostrar-se na televisão, o futsal. Pronto, eu naquelas dificuldades da internet, o que é que eu tive que fazer? Primeira coisa, estudar as regras. Primeira coisa, estudar as regras do desporto para saber aquilo que eu ia fazer. Portanto, sem estar preparado, Ia fazer, certo? sem estar preparado, esquece. Segunda coisa, conhecer os jogadores e ver ali o histórico das equipas, ok? Portanto, e foi ali uma semana intensiva de preparação e de estudo para essa transmissão. Terceira coisa, falar com o comentador especialista, que eu não conhecia lado nenhum, mas olha, preciso aqui de uma ajuda, o que é que eu preciso, o que é que é mais importante saber, o que é que não é, o que é que eu devo estar mais atento, o que é que não devo, o que é que se costuma fazer neste tipo. Portanto, e temos de ter aqui a humildade de perguntar, mesmo que ele pense, então, mas é para aqui um tempo que não percebe nada disto, paciência, pronto. Mas tem que ser aqui a humildade de saber. Para quê? Porque a transmissão, a probabilidade de correr mal vai ser muito menor. Vai ser muito menor. Portanto, eu tive que estar aqui apto a ligar-me aqui a uma modalidade com a qual eu não estava, enfim, particularmente familiarizado, portanto, não acompanhava. E aconteceu com aconteceu com outras também. Pronto, aconteceu com rugby, aconteceu com basquetebol, aconteceu com handball, exatamente, portanto, apesar do basquete e do handball eram modalidades que davam muito na televisão, no Canal 2, e que eu via, mas lá está, tive que me ambientar, tive que me preparar. E, portanto, e isso ajudou-me muito a ganhar o chamado calo. Percebes, Creusa? Isto ajudou-me muito a ganhar o calo, e nomeadamente na preparação. Nomeadamente na preparação. Porque a partir daí que tu te habituas a preparar tudo ao pormenor e a saberes exatamente aquilo que vais descobrir, o que vem daí para a frente acaba por ser... É um hábito que fica gravado em ti, depois tudo se torna menos complicado na profissão. E, portanto, neste caso específico, o jornalista de desporto tem de estar predisposto a cobrir todas as modalidades, tem que gostar, tem que ser curioso, tem de conhecer, tem de estudar, e se assim não for, enfim, muito dificilmente vai ser um jornalista de sucesso. Muito dificilmente. E agora, Rui, para um jornalista que tenha todas essas qualidades que tu acabaste de frisar, que acabaste, obviamente, por dizer-nos já o que é que um jornalista de desporto tem de ter, ainda assim é um mundo extremamente competitivo. Hoje o que mais temos são jornalistas muito capacitados, e agora com essa revolução da internet, a informação acabou por chegar muito mais rápido ao consumidor, e há uma disputa acirrada aqui na internet por atenção. Captar a atenção das pessoas é só mesmo quando tu realmente és bom. Ou tu és muito bom, ou tu és muito péssimo, e acabas por captar a atenção das pessoas no outro sentido. Como é que as pessoas conseguem fazer para se destacar no meio desses profissionais? E vou falar dos top, porque é sempre o mais difícil, a competição ali é muito mais rigorosa. Mas como é que as pessoas podem preparar, que é para chegar e posicionarem-se? Por exemplo, como o Rui está posicionado. Repara uma coisa. Há aqui um princípio muito básico no jornalismo, e que já dizia Diderot, que é: deve-se exigir de mim que eu procure a verdade e não que a encontre. E esse deve ser o trabalho do jornalista, que é encontrar essa verdade. E, portanto, toda a alma e essência está na descoberta, na procura
dessa verdade. E como? Sabendo apurar, sabendo divulgar, sabendo contar uma boa história. E o segredo principal está aí. É ter a capacidade de contar uma boa história, que seja verdadeira, que tenha sido bem checada, que responda àquelas perguntas fundamentais, não é? Às básicas do quê, quando, onde, como, quem e o porquê. É o dever de todo bom jornalista em qualquer área, e depende das perguntas ou das boas perguntas feitas às pessoas certas e no momento adequado. Ok? Portanto, e o fazer as perguntas, nunca pode um jornalista pensar no ego. Nunca pode o jornalista pensar que está ali para brilhar ele. Não. O bom jornalista será sempre aquele que vai ser, para já, um bom... não é um bom ouvinte. É um bom escutante. É aquele que vai escutar com atenção o entrevistado. Não é? Portanto, e é Exatamente. preocupar-se genuinamente com o entrevistado. Preocupar-se genuinamente com outra pessoa, primeiro. Não é? E Exatamente. a partir daí, dessa escuta, fazer as perguntas certas. Porque tem um objetivo, tem um propósito, mas fazer as perguntas certas. Se fizer um bom uso dessa ferramenta de trabalho, não é? O jornalista tem tudo para ser um bom profissional e vai se destacar de certeza. Vai se destacar de certeza. Portanto, se quisermos aqui, de uma forma muito resumida, aquele que é o fator mais importante, é esse. É ser humilde o suficiente, pensar de que como é que a minha mensagem está a chegar ao outro? Como é que a minha mensagem está a chegar ao entrevistado? Como é que a minha mensagem está a chegar ao público? Como é que as pessoas estão a aprender aquilo que eu estou a fazer e estou a dizer, estou a escrever, estou a falar? Como é que as outras pessoas estão a receber isso? E isso é o fator, é o segredo fundamental. Na verdade, é o saber comunicar, não é, Rui? Que Sim. não é tão fácil assim. Não é. Não é porque comunicar e o bem falar, muita gente consegue. Usar aquelas palavras caras, aquelas palavras bonitas, toda a gente consegue. Ou toda a gente, ou muita gente consegue, e muita gente consegue falar sem se atrapalhar. Não é? Mas depois tu vais ver e perguntas assim, ok, qual foi o objetivo desta mensagem? Onde é que esta pessoa quis chegar? Onde é que esta pessoa se preocupou comigo? O que é que esta pessoa me trouxe de novo? E se tu tiveres estas dúvidas, já foi uma má comunicação. Não é? Portanto, e a preocupação de um bom comunicador tem de ser o que é que eu vou trazer de novo àquela pessoa ou àquelas pessoas. Exatamente. Como é que eu hoje vou ajudar? Não é? Pronto. E tem que ser muito por aí. E tem que ser criativo. Portanto, tem que criar aqui um objetivo de mensagem e saber, o meu objetivo vai até ali. E estou a ajudar pessoas a perceberem melhor esta notícia, este acontecimento, esta mensagem, ou conhecerem melhor esta pessoa, este entrevistado. Portanto, e tem que ter aqui uma missão de providenciar boas soluções ao seu público e às pessoas que seguem o jornalista. Concordas, Teresa? Plenamente de acordo, porque na verdade é isso que quase... Estamos a falar do jornalismo do desporto, mas na verdade é isso que todo jornalista acaba e tem de fazer, né? Que é para poder se destacar, porque assim é um mundo super competitivo, há muitos jornalistas bons no mercado e temos que ter atenção qual é o nosso real foco. Sim. O que é que nós exatamente queremos, o que é que nós queremos comunicar, quem são as pessoas que nos estão a ouvir, a quem é que nós vamos agregar valor. E dizer, na verdade, que como todas as outras profissões, nós temos os altos e baixos, não é? Nem sempre que estamos só no alto, temos é que saber gerir e conseguir contornar para conseguirmos cumprir a nossa missão enquanto jornalistas. Claro, e depois, nem todos os jornalistas que estão no mundo do desporto há muitos anos conseguem destacar-se. Podem estar, como disseste bem, mas não conseguem destacar-se e, por vezes, por um facto muito pequeno, que é o networking. Tu falaste do networking, que é muito importante. Fundamental. Essa relação humana é muito importante nessa profissão. Fundamental. O criar e alimentar e saberes cuidar desta tua rede de contactos, aqui é que está o segredo. Está nos negócios, portanto, e no nosso negócio, que é o jornalismo, e o jornalismo de desporto, tem de estar aqui muito bem vincada
e muito bem regada, né? Portanto, isto é como uma árvore que se não for bem cuidada, se não for bem alimentada, vai acabar por morrer. O networking é um bocadinho isto, é um pouco isto. É um pouco esta lógica de, nem que seja saber, olha, como é que estás? Está tudo bem? Precisas de alguma coisa? Há novidades? Não é? Pronto, acho que tem de se ver isto como uma ferramenta extremamente útil no trabalho do jornalista. Tem de se perceber como é que há aqui algo fundamental, que é o desenvolver aqui a nossa rede não significa que vamos usar as pessoas que nos rodeiam, né? Que não as vamos utilizar nem nos vamos usar dela. Temos que ser efetivamente genuínos na maneira como nos relacionamos. Há um autor que eu gosto muito, não sei se conheces, ele escreveu um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Chama-se o Robert Kiyosaki. Sim. Conhece? Robert Kiyosaki. Uhum. O Robert Conheço. O Robert diz isto. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes. Todos os outros estão apenas treinados para ir à procura do normal, ou ir à procura de emprego. Não é? Portanto, exatamente. Um jornalista, para ser rico, enquanto jornalista, tem de criar essa rede e tem de saber alimentá-la. Portanto, não é apenas ter o contacto. Eu ligar-te e dizer, olha, Creusa, tudo bem? Eu sou Miguel Mendonça, gostava de convidar-te para uma entrevista, é possível? Sim, senhor, tu aceitas? Acontece a entrevista e depois não se passa mais nada. Não pode ser assim, né? Portanto, a partir desse momento já criámos uma relação e já... é um networking que fica para a vida. Não, é como tudo, é como as nossas relações pessoais, como as nossas relações sentimentais, as relações com os nossos amigos, com os nossos pais. Se não crias relação, a coisa vai desaparecer completamente. E hoje em dia, a chamada arte do networking tem um adicional, que é o lado digital. Portanto, não é? Hoje em dia não há desculpas para não criar networking. Hoje em dia não há desculpas para não falares com as pessoas e poderes montar esta tua rede preciosa de contactos, de energias, de conhecer pessoas e de te interessar genuinamente por elas. Isso é que faz toda a diferença. Porque o networking é um aliado indiscutível. É um aliado mesmo. Uma poderosa ferramenta profissional que te vai levar aqui ao caminho do êxito, sem dúvida alguma. É verdade. E, por exemplo, uma coisa caricata, por acaso estive a ver aqui os comentários. Nós, quando estamos expostos, principalmente a internet, agora deu-nos essa possibilidade, obviamente que vamos receber muitos elogios, mas também vamos receber críticas e pauladas. E isso, atenção que já estamos habituados, isso já não é nenhum bicho de sete cabeças. Ainda bem. Para essas pessoas que estão a começar, ainda bem, é verdade. Para essas pessoas que estão a começar, e as redes sociais trazem-nos uma falsa impressão de que o número é mais importante, vamos dizer que o resultado. Pronto. Então, para essas pessoas que vão entrar agora, ou para os jovens que gostam e que vão ver a live e que gostam de esporte e queiram entrar para esse mundo, Rui, o que é que tu aconselhas a essas pessoas? Porque temos uma tendência muito grande em transportar tudo o que acontece nas redes sociais para a nossa vida de uma forma tão real, mas que não é tão real assim. Muitas das vezes o número na internet não quer dizer absolutamente nada. E a prova disso é que tu estás há 20 anos, né? Por exemplo, no jornalismo. Sim. O que é que tu tens a dizer aos jovens? Porque isso é muito importante, ainda bem que
estive aqui a ler alguns comentários, é muito importante as pessoas não relacionarem, porque muitos param. Quem não tem uma mentalidade suficientemente capacitada e preparada para isso, as pessoas logo a priori desistem, porque um dos maiores erros um dos maiores medos do mundo é falar ao público, ninguém quer falhar. Ah, pois é, pois é. Mas quem arrisca acaba por chegar. O que é que tu tens a dizer sobre isso? O que é que tu aconselhas, principalmente aos jovens? Eu fico com muito receio porque muitos desistem exatamente por causa disso. Basta ouvirem uma crítica, uma coisa que não vai de acordo com aquilo que eles imaginavam, principalmente nas redes sociais. As pessoas desistem. As pessoas Sim, recuam. é verdade, é verdade. E esse medo de falar em público é engraçado que às vezes há estudos que dizem que até é um medo ainda maior que o medo de morrer, não é? Que é um medo olha, o Larry King diz num dos livros dele, logo na abertura, faz esta pergunta. O que é que preferia? Atirar-se de um avião sem paraquedas ou estar numa mesa cheia de pessoas que não conhece de lado nenhum? Chegar a uma mesa cheia de pessoas que não conhece de lado nenhum. Não é? Pronto. E ele diz, por aquilo que pareça, há pessoas que até respondem, preferia atirar-me de um avião sem paraquedas. Tal é o medo, tal é o medo de falar com desconhecidos e de falar em público. Pronto. Isto passa tudo aqui pela humildade e ter aqui o mindset, hoje em dia. Eu não gosto de usar esta palavra e acabei de usá-la, mindset. Pronto, mas a mentalidade há um sentido de missão. O jornalista tem um sentido de missão. E essa sua missão não é aparecer. A missão é de informar. Ok? Portanto, qualquer jovem jornalista tem de ficar ciente de que não é chegar às redações e achar e por ter aqui uma carga, e é normal. Hoje em dia um jovem tem uma carga de informação maior do que a minha, quando cheguei ao jornalismo, não é? Pronto. E achar que por ter essa carga de informação de que já sabe tudo, e de que já é autossuficiente e que não precisa de aprender nada, e de que, olha, um exemplo. Eu tive casos que me apareceram na Sporting TV de pessoas que queriam começar as suas carreiras e a minha primeira pergunta, ok, então qual é o propósito, qual é o objetivo? Eu quero ser pivô de televisão. E eu sei, quero ser pivô, não sei o quê. Então, mas estás consciente do que é preciso antes de chegares a pivô de televisão? É ter boa imagem, saber falar, mas eu quero ser pivô, não sei o quê. Pronto. Mas olha, antes de seres pivô, tens que penar aqui um bocadinho, né? Tens que ir ao terreno, tens que perceber quais são as dificuldades, quais são os obstáculos. Não é? Portanto, É verdade. A base de qualquer coisa é o terreno, é a reportagem, é o dia-a-dia, não é? Pronto. E eu acho que muitas vezes as redes sociais vêm tirar esta falta de noção do caminho que é necessário até se chegar ao topo, daquilo que muitos dos que já chegaram ao topo tiveram de passar e efetivamente, esta questão de às vezes estar horas e horas, por exemplo, à porta de um escritório, de uma SAD, à espera de uma declaração, o estar horas e horas, por exemplo, à porta de um centro de treinos, à espera de ter aqui, na perspectiva de ter aqui alguma novidade, alguma notícia, de fazer os contactos no telefone, de fazer as peças que os outros não querem fazer, ou os grandes já não fazem, e portanto terem essa humildade de se sentar e de escrever a peçazinha, pronto, mesmo que o assunto não interesse, e terem a humildade de aprender e de estarem predispostos a receber essa aprendizagem. Portanto, isso faz toda a diferença. E essa aprendizagem e essas dicas que os mais velhos, os mais experientes lhes podem dar, que os vai calibrar e que os vai ajudar a construir mantas de proteção perante esses maus momentos e perante essas críticas. E, portanto, e se perceber o seguinte, não, eu estou aqui para informar, eu estou aqui a cumprir uma missão. O jornalista tem aqui uma missão muito, muito importante a desempenhar. Então, se tiver isto bem ciente, acho que
a primeira crítica dói, a segunda dói, a terceira dói, a quarta já não dói E tanto, depois portanto, já. e a coisa vai, e a coisa vai, e a coisa vai. Não, não quer dizer que vamos lá ver. Eu não sou daqueles que acredita que eu não acho que as críticas ou que alguém fique satisfeito com uma crítica. Sinceramente. Não acho Sim, que sim, 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 sim. o que é que acontece? Ok, recebes a crítica, engoles em seco e pronto, olha, e siga, não é? Mas ninguém gosta. Ninguém gosta de receber mais críticas. Creusa, tu não gostas de alguém que venha dizer olha, não gostei nada daquilo que você disse ou da forma como Claro, apresentou. claro, É pá, ninguém gosta, não é? claro, Pronto. Epá, claro. e efetivamente as redes sociais vieram potenciar muito esse lado cruel das pessoas Uhum, de criticarem por criticar, parece que uhum. tem aqui um poder quase de Deus, né? De criticar o outro e de pisar o outro e muitas vezes criticarem sem saber em que condições é que o jornalista trabalhou, ou que disse aquela notícia, ou porque é que fez aquilo. Há muita coisa a acontecer nas redes sociais. E aquilo que eu aconselho é não leem, não leem, ou melhor, ou não leem comentários, se a coisa estiver a crescer, ou se houver comentários negativos, olha, é aquilo que diz um grande amigo meu, escritor português, um dos maiores, que se chama Pedro Chagas Freitas. Duas ações. Uhum. Eliminar, banir. Acabou. Foste. Se és mal educado, se és mal educado, ou se há aqui uma crítica que é ofensiva, eliminar, banir. Acabou, desaparece. Não tem problema nenhum. É a melhor ação que podem fazer. Se for aqui uma crítica que possa ajudar aqui a construir a carreira e a sermos melhores profissionais, é sempre bem-vinda, sem dúvida. Não É quer dizer sempre que se goste, bem-vinda. não quer dizer que se goste, não é? Mas, mas aqui Consegue-se é, contornar, tem de saber consegue-se contornar. contornar. Mas é ter aqui a noção, e eu para não estar aqui a alongar muito a resposta, de que a internet vai trazer muitos especialistas em tudo e mais alguma coisa. Vai trazer especialistas em televisão, vai trazer especialistas em futebol, vai trazer especialistas em política, em religião. Toda a gente é especialista, não é? Pronto. Ah, é conviver com isso. Não há forma de contornar o mundo em que estamos atualmente, mas aqui o melhor conselho é aproveitar as críticas construtivas, falar, desenvolver aqui trocas de experiências com aqueles que estão cá há mais tempo Uhum. e nunca deixarem fugir o seu sentido de missão, que acho que é o mais importante. As críticas vão sempre existiram, portanto faz parte. Exatamente, e não só na nossa profissão, né? Em todas as profissões. E não obstante isso, quem está exposto de qualquer das formas, seja na internet ou não, vai sempre sofrer essas pancadas. Não Agora, tem hipótese. no media training, Rui, que tu também és Sim, expert neste assunto, hoje em dia tens rebatido mais nesse sentido do mindset das pessoas estarem prontas, porque levar, para quem está a começar, encontrar logo essas dificuldades, a tendência é parar. Como é que nós sim. podemos aconselhar essas pessoas para não pararem, não desistirem? E como é que esse trabalho tu tens feito no Media Training, por exemplo? Para quem quiser se inscrever e fazer uma formação de jornalismo do desporto, tens esse Uhum. preparo? Como é que tu preparas os teus alunos para conseguirem suportar e avançarem? Porque isso faz parte para mim do sucesso, não é? Não, faz parte sem dúvida alguma. Isto também ao mesmo tempo acaba por ser aqui um trabalho muito psicológico também, apesar de eu não ser coach, nem ser psicólogo, mas acaba por ser aqui um trabalho muito psicológico e de motivação para que, Uhum. para que
Ouçam, a internet hoje é um Deus nos acuda. Não sei se ela já está on, mas vamos tentar. A internet hoje não está boa. Não está boa a internet. Como é que a gente faz isso? Rui, podes fazer o pedido novamente, se faz favor, só para terminarmos, porque a internet hoje está um caos. Um caos. Está um caos. Está mal. Está mal. O Rui já está on. Peço desculpas, pessoal, a internet hoje não está muito boa. Está sempre a cair. Não sei se é a minha, se é a de Rui. Mas não vamos desistir. Não faz parte de nós. Vamos continuar, vamos terminar a nossa live. O Rui vai entrar. Até porque faz parte da nossa... Nós somos persistentes. A internet hoje... Não me consegues ouvir, Rui? A internet está... Mas estamos a caminhar para a reta final. Já estamos a quase 1 hora. E... Consegues ouvir-me, Rui? Consegues ouvir-me? Rui, consegues ouvir-me? Não? Eu ouço. O que é que se passa? Mas eu te consigo ouvir. Não, eu não te consigo ouvir. E agora, Rui? Agora ouves-me? Não, eu não te ouço. Pessoal, vocês conseguem ouvir? Digam-me alguma coisa, se faz favor. Porque eu não consigo ouvir. Nem sei se a live ainda está on ou não. Eu não consigo ouvir o Rui. Consegues ouvir? Bom, eu não consigo ouvir o Rui. Hoje a internet está impossível. Mas já estávamos mesmo na reta final. O Rui ia deixar aqui algumas considerações sobre... Vamos lá ver. Sobre quem pretende verdade para este jornalismo de desporto. Rui, agora ouves-me? Vamos lá ver se é desta. A Inês diz que sim. Oh, obrigada, Inês. Obrigada pelo feedback. Rui, agora ouves-me? Vamos ver, agora já te ouço, agora já te ouço. Agora sim. Obrigada, Inês. A Inês deu aqui um feedback a Obrigado, dizer. Inês. Olha, Rui, nós estamos a caminhar para a reta final. Vamos Sim. aproveitar porque a internet hoje não está muito a nosso favor. Mas já para as considerações finais, obviamente, estavas a falar... Ok, Matilde. Obrigada, Matilde, obrigada. Estávamos a falar, então, para quem entra para essa carreira e a importância de ter o mindset, que eu não gosto muito de falar de mindset, mas como treinar essas pessoas e como elas prepararem-se, então, para tudo que vier para essa nova jornada, onde é que eles pretendam enverdar. Sim, para já é ajudar aqui a construir um bom currículo, um currículo que seja efetivamente atraente para poder chamar a atenção dos decisores. Ajudá-los também a escrever o e-mail certo, com a estrutura certa, para poderem mais facilmente garantir essas reuniões e esses encontros. Mas quando eles vão para esses encontros e com essas reuniões, já irem dotados com as ferramentas e com uma preparação que lhes permita muito mais rapidamente se adaptarem ao novo meio. Porque o que acontece muitas vezes com o jornalista que está a começar, com o estagiário, é que chega a uma redação e é, como nós costumamos dizer, automaticamente lançado aos lobos. E às vezes sem aquela componente e preparação prática, e porque depois também não há tempo dentro das redações para eles serem acompanhados e devidamente evoluídos. E não há tempo, muitas vezes não há paciência por falta desse tempo,
porque o ritmo das redações hoje em dia que o estagiário já vá para esse estágio como construir um texto, como poder sonorizar uma peça, como poder estar preparado para um direto, estar emocionalmente preparado para um direto, que tipo de curiosidade esse estagiário deve ter no dia a dia e no relacionamento com os colegas para poder ser ajudado. Portanto, aquilo que eu faço é preparar a pessoa a impactar quando chega ao meio profissional. É dar o acompanhamento à pessoa que a pessoa não tem quando chega a uma redação. Portanto, esse trajeto também torna-se muito mais interessante quando a pessoa já está em ambiente real de trabalho. E, portanto, quando a pessoa consegue partilhar comigo, Rui, hoje pediram para fazer uma peça, o que é que acha? Vê lá o texto, vê lá a sonorização que eu fiz da peça, se estivermos aqui em televisão ou em rádio, não é? Pronto. E eu vou orientando e guiando a pessoa aqui com os passos certos para chegar aqui a um ponto de impacto que lhe vai permitir o quê? Valorizar-se e, se calhar, aumentar as suas possibilidades de ser contratada no final do estágio. Porquê? Porque mostrou que fez a diferença, porque mostrou interesse, porque lá está, teve a humildade suficiente para agarrar a oportunidade e para aprender com quem sabe. E isso é muito importante. E é isso que eu transmito. Quando falamos aqui do Media Training para jovens jornalistas, é isso que eu transmito. E a pessoa vai muito melhor preparada, vai muito melhor fornecida em termos de instrumentos de trabalho. Eu vou também dando aqui umas dicas sobre as armadilhas, porque muitas vezes os estagiários passam para as quais não estão cientes quando passam pelos seus cursos nas universidades. Eu acredito que isto se pode tornar aqui num projeto. Se pode tornar num projeto e contribuir para que o jornalismo possa ter melhores profissionais, possa ter melhores pessoas. Coisa que hoje em dia as faculdades, aquilo que eu sinto, não fazem. Eu às vezes, infelizmente, vejo jovens jornalistas a chegar ao mercado e, por exemplo, a darem muitos erros de português. Isso é algo impensável. É algo impensável num profissional de comunicação. Vejo muitas vezes jovens jornalistas às vezes chegam à televisão e têm medo de estar perante as câmaras. Também acontece. Há aqueles que querem ser pivôs, mas depois há os outros que têm medo de estar perante as câmaras. Portanto, e eu preparo-os para isso. Tento tranquilizá-los e pronto. E se eu puder contribuir para que as pessoas possam realizar os seus sonhos, se eu puder contribuir e beneficiar também os vários órgãos de comunicação social a terem melhores profissionais, ainda bem, significa que esta minha nova missão está no bom caminho. Está a funcionar. Está sim, senhora Rui. Eu não me vou prolongar mais porque já não temos muito tempo. Pois. E ainda assim eu quero agradecer-te, Rui. Muito obrigada por teres partilhado o nosso conhecimento. Obrigada por honrar-nos com a tua presença. Obrigado. Com o teu conhecimento, obviamente, que vai ajudar a quem vai assistir a live mais tarde. O mais importante é nós cumprirmos a nossa missão e, obviamente, que se conseguirmos impactar uma pessoa, eu penso assim, se conseguir impactar uma pessoa, para mim já faz toda a diferença do mundo e eu já fico feliz. Sem dúvida alguma. Então, sem dúvida alguma. Muito obrigada por teres partilhado essa uma horinha connosco. Peço desculpas, qualquer coisa, a internet hoje não teve muito ao nosso favor, mas importante é que a gente conseguiu fazer a live. Faz parte. Tudo bem. Tá bom? Obrigada mesmo, Rui. Uma noite feliz para ti. Muito obrigado. Uma noite feliz para todos. À vontade, está bem? Já agora, permite-me só que as pessoas podem procurar aqui no Instagram e também na minha página profissional do Facebook, Rui Miguel Mendonça, Comunicação e Consultoria, e quem estiver interessado, estou aqui ao dispor para poder ajudar nessas mentorias de comunicação e sobre jornalismo de desporto. Portanto, estou ao dispor para mais informações. Quem queira saber mais. Tudo bem. Boa. Obrigada, Rui. Muito obrigada mesmo. Qualquer coisa, o flyer que está na minha página tem também a página de Rui. Vocês podem mandar-lhe mensagens no private e, se quiserem fazer uma mentoria, então já aproveitem, porque podemos começar e aproveitar essa fase agora pandémica e
dar então asas ao nosso sonho para quem almeja ser um jornalista do desporto. Muito obrigada, Rui. Feliz Obrigado, noite para Creuza. ti. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Rui. Adeus. Obrigado. Adeus. Obrigada. Bom, eu não te consigo... Rui, podes desligar? Peço desculpa, eu nunca consigo desligar aqui os meus convidados. Eu tenho que estudar aqui. Vou desligar agora. Tchau. Tá, Obrigado. tchau, Rui. Tchau. E aproveitar e agradecer às pessoas. Obrigada por terem estado aí do outro lado. A internet não estava favorável. Matilde, não estava mesmo, no amor. Mas é como tudo na vida. Há dias que a internet vai estar on, há dias que a internet vai estar off. Mas o importante é que a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. Para quem almeja ser jornalista de desporto, já tenho aqui algumas dicas. Eu vou deixar a live gravada. Espero que a internet também não decida continuar aqui a dar o seu show. Vou deixar a live gravada aqui no meu IGTV, no Instagram e também no YouTube, para quem quiser ver e rever e tirar algumas dicas e usar futuramente para seguir essa profissão, então já sabe. Bem, beijinho grande, feliz noite a todos. Temos mais live no próximo mês, porque são 2 lives por mês. Então esse mês, graças a Deus, a missão já foi cumprida, tá bom? Beijo grande, espero que vocês tenham gostado da live. Quem é que me está aqui a mandar pedidos para entrar na live? A live já terminou, Edson. A live já terminou. Isso foi só 1 horinha. Mas qualquer dia desses fazemos uma live assim, super descontraída, tá bom? Beijo grande, pessoal. Feliz noite.